Salve, salve Pokémoníacos! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sejam todos bem-vindaços aqui a mais um vídeo no canal. Estou aqui hoje, no Nintendo Switch, pra gente bater um papo sobre o futuro do Switch e também da franquia Pokémon, né? Afinal, a gente tá atualmente na nona geração, né? Estamos aqui neste exato momento na nona geração de Pokémon, né? No Pokémon Scarlet e Violet. E a gente teve em Scarlet Violet uma grande dicotomia, assim, uma separação, né? Pessoas que amaram e pessoas que odiaram. Inclusive Scarlet Violet é um dos jogos mais vendidos de Pokémon de toda a franquia. Recentemente, acho que ano passado, 2023, né, no fim do ano, o Scarlet Violet bateu a meta de passar as vendas do Gold and Silver, né, se eu não me engano, que era um dos jogos mais vendidos, né? E hoje o Scarlet Violet, se eu não me engano, tá ali no top 10, né, dos jogos mais vendidos do Switch. Pronto, não vamos ficar em achismo não. Olha lá, ó. Aqui a gente tem o Mario Kart em primeiro lugar, com 62 milhões. Pode ter alterações aqui, porque às vezes uma fonte ou outra tá um pouquinho desatualizada, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Aí a gente tem Animal Crossing em segundo, Smash Bros em terceiro, Zelda Breath of the Wild em quarto, o Mario Odyssey em quinto, Sword and Shield aqui, ó, em sexto lugar e o Scarlet and Violet em sétimo. Provavelmente se o Scarlet Violet não tivesse tido tantos problemas no seu lançamento, ele teria passado o Sword and Shield tranquilamente. Poderia estar brigando ali, inclusive, com o Mario Odyssey, mas eu recebo muitos comentários de pessoas que acompanham, né, meu canal, perguntando se, Henrique, vale a pena comprar Scarlet Violet? Eles melhoraram o jogo? Tem muita gente que simplesmente tem vontade de jogar o jogo, mas viu tantos feedbacks negativos na época, né, que aí, de certa forma, acabou deixando de lado ali, né? Bom, e para quem pergunta isso para mim nos dias de hoje, sim, vale muito a pena você comprar Scarlet Violet hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque, né, não só falando, mas é melhor mostrando. Como vocês podem ver, ó, o sprite aqui desse Grimer tá bonitinho. O sprite aqui, ó, desse Zangoose tá bonitinho. Olha o Executor de Alola aqui, ó. Bonito, né? Aí, ó, vou entrar numa batalha aqui. Dá pra ver a textura do Zangoose, né? Dá pra ver o pelo. Ó o pelo aqui do meu Walking Wake. Olha que coisa bonita. O Zangoose, ele é a mesma coisa. Só que vocês podem ver ali no Zangoose que aparece um serrilhado conforme a gente dá lá. Tá vendo o serrilhado? Bem ali na perninha dele, no joelhinho. O meu... Lá, se a gente ver as coisas de fundo ali também, dá pra ver um serrilhadinho na grama, né? Então, assim, os problemas gráficos, eles existem. Eles não otimizaram muitos gráficos, mas melhorou bem. E aquele monte de bug que a gente tinha antes, né? Que, na verdade, meio que não existia. Boa parte deles, a maioria daqueles bugs foi exploitado via emulador. O emulador não foi feito para rodar o jogo, né? No lançamento ainda, até o emulador ficar liso e funcionar bem com o jogo, ó, dá pra ver os serrilhados na perna do meu Walking Wake. Então tem esses pequenos probleminhas de gráfico, assim, digamos, né? Que o jogo deixa um pouco a desejar ainda. E aí vocês devem estar me perguntando, será que eles vão arrumar isso? Não, não vão. Ó, dá pra perceber um serrilhado de vez em quando, dependendo de como você olha e tal. Mas olha que bonito, cara. A textura dessa Seviper aqui, cara, né? Mas assim, eles não vão melhorar esses gráficos, né? A grama até melhorou muito, a grama era horrorosa, mas se a gente olhar aquelas árvores ali, por exemplo, tá parecendo, sei lá, um gráfico meio Play 2, você percebe que é meio poligonal, que não é 3D, que é tipo um... Olha uma das folhas ali dessa árvore aqui na minha frente, ó. Não parece que é uma chapa de alumínio com um desenho de planta? Então, tem esses probleminhas. Tem gente que é mais sensível, né, a esse tipo de coisa, então esse jogo talvez incomode. Aí você me pergunta, Henrique, você se incomoda com esse tipo de coisa? Não, nem um pouco. Então, assim, eu pude aproveitar bastante o jogo e curti muito, né? Outro detalhe que a gente tem aqui é que em alguns pontos do mapa ele acaba sendo, assim, mais carregado de certa forma, né? Porque existem pontos no mapa
que existem muitas coisas assim acontecendo de uma única vez. Por exemplo, se a gente vem aqui para Crystal Pool, em Kitakami, acontece uma parada bem estranha. Essa Crystal Pool, eles quiseram fazer um lago com essa parada meio terestal, né? Que é esse cristal louco aí que faz as evoluções. Olha esse lago aqui, mano. Ele tá cheio. Caraca, eles deram downgrade no lago, viu? Eu não... digamos que tinha... O lago, ele era totalmente com esses cristais aqui. Eles deram uma reduzida, cara. Porque antes, quando você chegava nesse lago aqui, ele era todo cheio de brilho e coisa. Mas vocês estão vendo que tá tendo queda de FPS aqui, ó. Tá travando e tal. Antes era bem pior, cara. Pô, antes esse lago brilhava muito mais, cara. Ele era todo cheio de, né, de efeitos e tal. Eles provavelmente tiraram isso em alguma atualização. E faz meses que eu não abro o Scarlet Violet, tá? A última vez que eu abri foi quando chegou o Mewtwo em Raids aqui. Depois nunca mais abri, tá? Até porque eu já completei todo o conteúdo do jogo, né? E eu tô fazendo Shiny Hunt em outros jogos. Mas eles melhoraram, viu? Assim, eles tiveram que dar um downgrade pra melhorar os travamentos. Mas vocês percebem que ainda tá meio engasgado aqui? Tem uma queda de FPS, né? Mas aí quando a gente volta aqui na Terra, ó, tudo começa a rolar normal. Olha lá. Uma boa. Olha o cofinzinho aqui, ó. Aí, ó, textura numa boa, tá tudo bonito, né? O jogo tá bonito, mas ele podia ser mais bonito. A gente ainda tem serrilhados, umas texturas estranhas aqui a colar. E o jogo, ele tem uma queda de FPS em lugares assim, ó. Ó, tá vendo que a câmera fica meio truncada, ela não passa suave, ó. Se eu olhar aqui pra esse lado, ó, a câmera passa suave, ó, tá vendo? Agora, se eu olho pra esse rio aqui, ó, olha como ela trava. Olha. Sem falar que fica muito serrilhado. Olha o serrilhado daquilo ali, cara. O jogo não tá conseguindo renderizar aquele bagulho. Tá ligado? Então, tem esses pequenos detalhes que incomodam algumas pessoas, né? Mas, por que eu tô falando? Olha que bonita a textura desse Nhama, a cabeça dele refletindo ali, luz e sombra. Eu, que fui um cara que sempre joguei Game Boy e pulei direto pro Switch, pra mim isso aqui é maravilhoso. É um sonho da minha vida poder ver esses gráficos. Mas tem esses detalhinhos que acabam incomodando a gente. Bom, e por que eu tô falando disso aqui? Porque o vídeo de hoje não é pra falar pra vocês se o Switch, se o Scarlet Violet tá bom ou não pra jogar no Switch. Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o que a gente deve esperar do Switch 2, o sucessor do Switch, com a 10ª geração de Pokémon. Porque essa é a 9ª geração. E a gente já teve anunciado pra ano que vem o Pokémon ZA, o Legend ZA, que tem uma boa chance dele sair tanto pro Switch atual quanto pro próximo, né? O Switch 2. Ou existe uma boa possibilidade também dele sair só para esse Switch atual que a gente tem hoje. Bom, mas ele não vai ser uma nova geração. Ele vai ser um spin-off praticamente da franquia principal, assim como foi o Legend Arceus, né? O Arceus, ele não faz parte da franquia principal, mas ele traz coisas de lore importante para a franquia, então ele é basicamente uma peça da franquia principal, se a gente parar para pensar, né? Quase todo mundo considera o Arceus como a franquia principal, né? Então o Legends ZA provavelmente vai ser também. Os Legends, eles... Bom, só teve um Legends até hoje. Ele geralmente conta uma história do passado, talvez do futuro, né? No caso do Arceus é do passado, e o ZA tá vindo aí, talvez para contar como que era, né, o Kalos, é Kalos, né, do XY, do passado, né, ou a construção da cidade, ou como que a cidade ficou no futuro, né, enfim. Eles vão brincar com essa viagem temporal aí no Legends, e a gente acaba considerando a franquia principal porque ele conta a história pra gente de algo importante da franquia Pokémon. Bom, partindo desse pressuposto, o que a gente pode esperar da 10ª geração de Pokémon? Acho que uma das coisas que a galera mais queria e que não rolou no Switch é a tal da National Dex. Se a gente para pra pensar em quantos Pokémons existem, né? A gente analisar o que existe no Switch aqui com o Scarlet, a gente fica um pouco triste, né? Porque hoje a gente tem pouco mais de 1000 Pokémon, né? Lançados aqui na franquia. E se a gente vem aqui, por exemplo, na nossa Pokédex, acho que a Pokédex é esse botão aqui, A Pokédex original de Scarlet e Violet tem 400 Pokémon. Não é nem metade.
E aí a gente teve duas DLCs, a primeira com 200 Pokémon e a segunda com 240 Pokémon. O problema é que essas DLCs aqui, elas trazem alguns Pokémon meio repetido, né? E eu até pesquisei no Google para tentar descobrir quantos Pokémon no total diferentes existem dentro de Scarlet Violet. Eu não achei essa informação e eu não queria contar esses 800 Pokémon de Pokédex aqui. Então se você tiver essa informação de alguma forma, deixa aqui nos comentários que eu vou fixar seu comentário no topo. Aí sempre que alguém tiver essa dúvida, é só olhar aqui nos comentários que vai dar fixado no topo. Então assim, essas Pokédex, algumas têm Pokémon da primeira parte, né? Então meio que aqui no Scarlet Violet a gente não tem 840 Pokémon. Mas eu acho que tem mais de 600 aqui. Então é como se a gente tivesse pouco mais da metade da National Dex dentro de Scarlet e Violet. Eles conseguiram fazer algo expressivo, mas não era o que a galera queria. A galera queria, né, poder completar uma National Dex dentro do Pokémon Scarlet e Violet. Isso que todo mundo queria. E o pessoal ficou bem triste quando eles já começaram a fazer isso lá no Sword and Shield, né? Então, quando eles anunciaram Scarlet Violet, que também não teria National Dex, muita gente ficou bastante decepcionada. E agora começaram a sair alguns leaks do vazamentos, né? De hardware do sucessor do Switch. E assim, ele tá muito parrudo, né? Ele tá com um hardware fortíssimo, né? Pelo que a galera tá especulando. Vai ter uma memória RAM bem alta, né? O armazenamento vai continuar triste, igual o Switch atual, né? Ele vai melhorar um pouco, mas vai continuar triste. Mas enfim, a gente talvez tenha um hardware que... O sucessor do Switch vai ser algo meio que entre um Series S e um Steam Deck, né? Então, bastante poderoso. Provavelmente vai rodar aí boa parte dos AAA que a gente tem no mercado hoje. E o grande X da questão é que se a Pokémon Company lançasse o Scarlet Violet hoje, nesse hardware mais potente, provavelmente eles conseguiriam resolver todos esses problemas de gráficos e tudo mais. Só que aí entra o X da questão. E o espaço de armazenamento para colocar a National Dex? Será que vai dar certo? E lembrando, eles sempre lançam mais ou menos uns 100 novos Pokémon por geração. Então a gente provavelmente vai chegar aí entre 1100 e 1200 Pokémon na 10ª geração. Então vai aumentar mais um pouquinho. Será que por esse novo Switch, ele ser mais potente, ele vai conseguir rodar uma National Dex? Sim e não, né? Ele provavelmente, o próximo jogo de Pokémon, não tem desculpas para vir com gráficos problemáticos em Scarlet Violet. Provavelmente o sistema operacional desse sucessor do Switch deve ser o mesmo ou trabalhar bem similar como o Switch original. Então a Pokémon Company já tem o know-how para trabalhar, né, com essa programação aí. E agora eles vão ter um console bem mais parrudo, eles vão poder otimizar e entregar um belo jogo pra gente. Lógico que isso é o melhor cenário, né, e a gente torce para que isso aconteça, mas pode não acontecer, tá? Agora, armazenamento. Henrique, você falou que o armazenamento do Switch 2 ele não é bom. Não é. Mas provavelmente você vai poder plugar um SSD de 1 TB nele. Ou pegar cartões mesmo, SD, né? Tem cartões SD, acho que acho que o Switch mesmo, aqui, ele aceita até 1 TB de expansão via cartão SD, não é? É 1 TB ou 500 GB, alguma coisa assim. Então, armazenamento não é o problema no Switch. Mas o armazenamento é um problema no cartucho. A gente tem um grande problema hoje, que é o armazenamento do cartucho. Bom, dá para resolver isso? Dá, né? Caso você não saiba, aquele cartuchinho do Switch, ele tem uma limitação de memória ali, de memória não, de memória de armazenamento, né? Bem baixo, né? Cabe, eu não sei, não lembro de cabeça quantos gigas cabem ali, mas já existem alguns jogos lançados para o Switch que ele não vem completo no cartucho. Você tem que botar o cartucho no console, porque o jogo não coube dentro dele. E aí você tem que baixar o restante no armazenamento do seu console. E essa é a solução, provavelmente, para o Switch 2. Só que isso gera um grande problema, né? Eu adoro e sou um grande defensor do Plug and Play. Você vai, compra o cartucho, bota no console, joga. Você não precisa de internet. O Mario Wonder foi o último jogo que eu joguei
que foi assim. Eu acho que o Sonic Superstars foi assim também. E o Illusion Island da Disney. Eu só botei o cartucho, abri o jogo e joguei. Se eu não tivesse conectado à internet, eu ia jogar do mesmo jeito, né? O Scarlet Violet meio que não funciona assim, porque a gente sabe que ele veio todo bugado, aí já teve que colocar um monte de patch para poder fazer isso aqui funcionar. Inclusive, eu só não comprei o Violet ainda para minha coleção, porque eu tô esperando sair o Switch 2 para ver se eles vão lançar um novo Violet, né? Com as melhorias gráficas, com patches de correção já dentro do cartucho. Mas, a grosso modo, seria muito triste se os cartuchos da próxima geração eles não viessem com o jogo inteiro dentro deles. É muito bom ter plug and play, né? Você tem que entrar na internet, baixar parte do jogo, é horrível isso, né? É muito bom você ter ali o cartucho, você poder preservar ele aí ao longo dos anos, né? É o que a gente gostaria de ver. Mas tudo bem, né? É uma saída caso eles não consigam colocar o jogo inteiro, né? Dentro ali do cartuchinho, né? Bom, então a gente tem essa série de problemas e soluções. Programar 1.200 Pokémon não é o grande problema para a Pokémon Company. O problema é que cada Pokémon precisa programar os golpes que eles usam. E aí, se você for ver, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver se dá pra Remember Moves. Ó, aqui tem esse Pokémon. Ele tem aqui, ó, todos esses golpes que tem uma animação própria pra ele. Cada Pokémon tem uma animação diferente de golpes. É diferente dos jogos lá de Game Boy, por exemplo, que todos os efeitos de animação são genéricos, né? Existe uma animação para cada golpe e pronto. Aqui não. Aqui, cada animação de golpe é feita para cada Pokémon que tem ela. E isso aqui, galerinha, são só os golpes que ele aprende, naturalmente. Se a gente botar TM aqui no meio dessa conta, lascou, né? Então, cada Pokémon dentro desse jogo, ele tem várias animações, várias texturas, vários códigos de programação que acaba pesando bem ali na hora de você programar, né, e preparar o jogo. Então, se você bota ali 1.200 Pokémon, é como se você colocasse, sei lá, cada Pokémon com 20 golpes. Então você vai ter que programar 20 animações, 20 texturas para cada Pokémon 20 vezes 1.200. É muito. Eu não sei nem calcular. É muito. É 20 mil e pouco, né? Então, assim, fica muito pesado. Muito pesado mesmo. Só que eu não sei se caberia dentro do cartucho, mas teria essa possível solução de caber, né? Com um download, né? Você bota o jogo no cartucho ali, e aí para poder, né, conseguir todo o conteúdo você tem que baixar. Então não é mais plug and play o cartucho. Mas ao mesmo tempo, a gente cai num ponto de viabilidade. E eu até entendo isso. Eu passo esse pano pra Pokémon Company, sabe? Os caras têm o quê? Dois anos pra programar esse jogo? Cara, como é que eles vão programar tudo isso? É muito complicado. É economicamente inviável eles programarem tudo isso para um jogo. Porque eles vão vender ali seus 25, 30 milhões de cópias, mas se eles forem programar tudo isso, gastar toda essa energia, funcionários e tal, vai ficar complicado deles lucrarem bem com o jogo, né? Mas, agora, saindo dessa passação de pano, eu vou tentar ser mais realista pra gente, consumidor, né? O Scarlet Violet reaproveitou muitas animações de outros jogos de Pokémon do Switch, né? O que facilitou um pouco a vida deles. No Switch 2, como a linguagem provavelmente vai ser a mesma e tudo mais, eles podem reaproveitar o que já tem no Scarlet Violet. Então, se já tem, sei lá, 600 Pokémon aqui no Scarlet Violet, o que eles podem fazer é programar do zero os outros 600 para a 10ª geração e reaproveitar os 600 já programados que eles têm aqui, né, no Scarlet Violet. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então assim, galera, pro Scarlet Violet ter todos a National Dex, realmente eles tinham uma desculpa, né? Porque eles estavam programando e perceberam que não daria tempo de programar tudo. Só que, se a gente parar pra pensar, né? Agora que eles já têm aí um monte de Pokémon programado, pronto, com as texturas, os golpes, tudo, é só eles lançarem a outra metade. A metade já tá pronta aqui, é só eles portarem pro próximo jogo. Então,
meio que não tem mais desculpa, vocês concordam comigo? Então, agora não dá mais pra passar esse pano. Antes dava. Antes dava. Ó, vocês viram que travou aí, né? Queda de FPS. Eu tô numa região que acontece mesmo isso, porque eu já expliquei pra vocês que aquele rio ali, ele é sacana. Ele trava o jogo mesmo. Mas, enfim, a gente não tem mais, né, motivos pra eles virem com essa desculpinha, né, de que, dá muito trabalho programar. O pior que pode acontecer é eles não conseguirem de novo programar tudo, mas eles chegarem bem próximo de uma National Dex, tá? Tipo, eles conseguirem botar, sei lá, 800 Pokémon aqui na 10ª geração, e aí via DLC eles conseguirem adicionar mais um pouquinho até chegar aos 1100, 1200 ali, né? Que é a National Dex. Então, dá pra conseguir fazer, sabe? É só eles terem um pouco de esforço, sabe? Então, no geral, isso é o que eu espero de uma 10ª geração aqui no Scarlet Violet. Eu acho não muito simples e fácil de acontecer uma National Dex, mas não é impossível dela acontecer na 10ª geração. Esses problemas gráficos de serrilhado, queda de desempenho, FPS, provavelmente isso aqui não faz sentido nenhum existir na 10ª geração, já que o próprio console da próxima geração deve ser anos-luz de potência do Nintendo Switch, né? Então não faz sentido sair a 10ª geração com serrilhado, queda de FPS, travamentos, né? Problemas no lançamento de polimento, né? De travamentos e tudo mais. Até pode acontecer, mas também não deveria, né? Mas beleza. Mas agora, esse negócio de serrilhado no gráfico, queda de FPS, isso aí é impossível de acontecer na 10ª geração. Se acontecer, a Pokémon Company está assinando ali um atestado de incompetência, né? E National Dex pode acontecer, mas é um pouco difícil. Mas dá. Se eles se esforçarem, dá para ter uma National Dex. Inclusive, eu acho que eles, assim, se consagrariam como a grande empresa, né, da maior franquia do mundo se eles conseguissem entregar a National Dex pra gente. Nem que seja via DLC, tá? Nem se a gente tiver que esperar uma DLC para ter todos. Mas é possível, né? Bom, então esse foi meu vídeo aqui. Queria bater esse papo com vocês, falar um pouco mais sobre o que a gente pode esperar da próxima geração de Pokémon, na próxima geração de consoles da Nintendo. E é lógico que eu quero muito ouvir, né, ou ler, aqui nos comentários, o que você tem a dizer a respeito disso. O que você está esperando para a próxima geração? Eu mesmo não jogo competitivo, eu faço poucas raids também, né? Eu não curti muito o sistema de raid e tal. Inclusive o sistema de raid desse jogo eu achei bem ruim, eles poderiam melhorar também, né? No próximo jogo. O que você espera a respeito aí do jogo? Gostaria de ver melhorias em raids, gráficos, Kevin National Dex? O que mais que eu não abordei aqui que você espera ver em Pokémon? Afinal, todos nós temos necessidades e gostos diferentes dentro do jogo, então às vezes uma coisa que eu espero não é a mesma que você espera. Então é bem legal a gente compartilhar essas ideias aqui nos comentários. Belezinha? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e falou!